E para aqueles que estão vindo a primeira vez, também sejam bem-vindos e sejam bem acolhidos. Antes da gente iniciar o Evangelho, todo mundo já sabe que é clichê, eu dar os recados, e todo mundo já sabe também que são os mesmos recados. Nossa casa funciona às quartas-feiras, às sextas-feiras e aos sábados com atendimento espiritual. Só que aos sábados, além do atendimento espiritual para os adultos, nós temos também o que a gente chama de evangelização infantil. Essa evangelização são para crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Mas temos também os adolescentes até 99 anos que podem vir de manhã e fazer o tratamento caso não consiga vir durante a semana. Tá certo? Lembrando também que a casa não para nos feriados, então, porque faz tempo que a gente não tem, mas nos feriados a casa funciona normalmente. Tá certo? Vamos lá então. Vamos então nesse momento elevando o pensamento ao nosso Pai Maior, a Jesus, ao nosso Mestre, buscando entrar em sintonia com os amigos espirituais, os nossos anjos da guarda, mentores, nos desconectando da nossa rotina diária, das intempéries do nosso dia, e reservando esse momento para nós, que possamos juntos refletir sobre o Evangelho do Cristo, que possamos juntos estarmos aqui pensando nas nossas dúvidas, equilibrando as nossas emoções, tirando de nós os nossos pensamentos negativos, e mais uma vez agradecendo pela oportunidade de estarmos nesta casa no dia de hoje. E assim, gratos, pedimos licença à equipe espiritual aqui presente, a darmos início às reflexões do Evangelho, agradecendo com a prece que Jesus nos deixou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Todos estão me ouvindo bem? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Moral Estranha. E nós vamos refletir sobre o item 7 e 8, cujo tema é Deixar os mortos enterrar seus mortos. E eu vou ler, porque são apenas 4 frases, tá? O item 7, e a gente vai fazer a reflexão juntos. Sugiro a ler porque o texto é muito pequeno, e aí depois vocês façam uma leitura mais aprofundada em casa e também façam as suas reflexões. Vamos lá. Deixai os mortos enterrar seus mortos. Ele disse ao outro: segui-me. Ele lhe respondeu: Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixar os mortos enterrar seus mortos, mas quanto a vós, ide anunciar o reino de Deus. Essa passagem que está em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. São 4 linhas, como eu disse para vocês. E, aparentemente, nos traz o nome do capítulo. É uma moral estranha. Jesus estava censurando alguém de cumprir o seu dever de filho, de enterrar o corpo do seu pai?
Vocês acham que Jesus estava proibindo essa pessoa, né, que não identifica o nome, de enterrar seu pai? Obviamente que não. Obviamente que essa passagem quer trazer um outro significado. Jesus não ia proibi-lo. Ele disse: olha, deixa que os mortos cuidem dos mortos, mas vem aqui e me siga. O que ele quis dizer com isso? Dá para perceber que em 4 linhas existe um aprendizado muito profundo. E a gente tem que refletir bastante para tentar entender trecho por trecho. E nós vamos fazer essa reflexão, eu vou fazer esse caminho, essa reflexão, partindo dos pressupostos da doutrina espírita. Vamos pegar no final por início. Quanto a vós, deixa os mortos cuidar dos mortos. Quanto a vós, é em si mesmo, vem e vamos anunciar o reino de Deus. O que a gente pode entender por reino de Deus? A vida espiritual. Estarmos próximos de Deus, longe da vida limitada que nós temos aqui na Terra. O reino de Deus, as leis divinas, a busca do cumprimento das leis divinas. E por que eu falei para nós analisarmos isso no sentido da nossa doutrina? Porque todos nós, espíritas, temos a crença de que a existência terrena é transitória. E não precisa ser espírita para saber disso. Todos nós sabemos que o nosso corpo é uma vestimenta, que em um determinado momento nós deixaremos o nosso corpo. Então não há, pode ser, eu inclusive, ninguém aqui vai ter o privilégio de manter o corpo na Terra por muito tempo. Cada um inclusive tem um tempo. Uns vão antes, outros vão depois. Então todos nós sabemos que a continuidade da vida não se dá no corpo físico. Essa é a nossa crença. Uma outra questão também que é importante nessa passagem é a ideia de que eu falei, Jesus no primeiro momento parece que ele está desrespeitando a ideia de um filho enterrar o pai, né? Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Em algumas traduções vem: deixe que os mortos cuidem dos mortos. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus diz o seguinte: olha, os mortos que ele se refere não é a questão propriamente dita a matéria. O respeito que nós temos que ter pelos mortos parte da lembrança. A matéria, ela apodrece. Quem já fez uma exumação sabe. Vai ter osso. Você não vai ver mais pai, você não vai ver mais mãe. Mas, raros são os corpos aí que, por alguma questão química, ficam intactos. Mas são corpos. Então, o que a gente pode resumir nessa passagem? Não nos preocupemos com o corpo. Deixe que os mortos cuidem dos mortos. Mas nos preocupemos com o espírito. E de pregai o reino de Deus. Por que é importante isso? Porque nós precisamos sempre lembrar da ideia de que a nossa vida não se dá na terra, e sim no céu. Por mais que a realidade da nossa condição de espírito é estarmos encarnados na Terra, a vida vai ter uma continuidade. E a continuidade vai ser resultado das escolhas e das ações que nós tivemos na escola chamada Terra. Então Jesus, nessa passagem, ele deixa muito claro
a ideia de prioridade. Ele chama a urgência de nós buscarmos as coisas do Espírito, buscarmos o reino de Deus, sem se prender nas conveniências humanas. Ele não está dizendo, olha, deixa essa parte para lá, não, deixa que os mortos cuidem dos mortos. Eu sei que é difícil, você tem que, nesse momento, se preocupar com o seu espírito, né? É basicamente isso que ele está querendo dizer. Ide e pegai o reino de Deus. Espalhe para todo mundo que, por mais que seu pai foi, a vida vai continuar. E ele chama isso com uma certa urgência. Por quê? Porque esse chamado de nós buscarmos a vida espiritual não deve ser adiado. Quanto mais rápido nós criarmos o hábito de entender que essa vida é passageira, e que, eu vou falar num sentido meio filosófico, que a vida nada mais é que a preparação da morte. Difícil falar assim, mas vamos pensar um pouquinho com racionalidade. A Terra é uma escola. Então todos nós, independente das escolhas que fizermos, um dia vamos deixar essa escola. A questão é, vamos passar de ano? As médias vão ser altas ou baixas? Ou nós vamos repetir? Ou vamos avançar um pouco? Ou vamos desistir de cursar a escola? Vamos abandonar a escola? E quando nós terminarmos o ano, nós vamos ficar na mesma escola? Vamos se transferir para outra? Então, falar que os mortos enterrem os seus mortos também pode ter um outro sentido. A ideia de que mortos são aqueles que vivem e se preocupam apenas com o corpo. Aqueles que vivem presos às ilusões da matéria. E nós sabemos, pessoas que trabalham, vivem, respiram, transpiram, fazem tudo sem sequer se despertar, ter consciência da realidade divina. Eu acredito em Deus. Ou então Deus é uma coisa, sei lá, eu vou ver depois. Eu estou mais preocupado em pagar meus boletos. Então Jesus, nessa passagem, ele traz essa ideia de nós buscarmos a vida espiritual, porque é justamente buscando a vida espiritual, o reino de Deus, as leis divinas, ou resumidamente numa palavra, buscando a prática do bem, é que nós, como espíritos, evoluímos. Eu não sei, acho que tem um coach, eu não sou muito fã de coach, mas tem um coach que fala uma coisa muito interessante, que nós somos espíritos que estamos vivendo uma experiência terrena. Eu falo que é um coach porque ele não é espírita. Eu não me lembro o nome agora, não me veio na cabeça. E realmente é isso. Nós somos espíritos. Estar na Terra é uma experiência. Amanhã eu não estarei na Terra. Eu posso estar em outra dimensão, num outro mundo. Melhor se eu tiver mérito, ou pior se eu precisar reaprender alguma coisa. Ou continuar gradativamente evoluindo com o planeta. Não me pergunte porque eu não sei. Cada um vai ter a sua história, cada um tem a sua forma de agir, decidir. Porque o progresso espiritual, ele é individual e ele é intransferível. Ninguém vai evoluir por você. Pode te auxiliar, pode te estimular, mas no final das contas é que eu gosto de brincar. É sempre você e Deus. Não terá mais ninguém. A evolução é solitária. Porque no final, cada um vai carregar a sua cruz. Todos nós vamos ter que dar um dia testemunho e carregar a nossa cruz. Então, quando a gente cumpre o bem, nós vamos criando hábitos e virtudes que vai fazer com que o nosso espírito possa evoluir. Enterrar os mortos pode ser entendido com a ideia de ficar preso ao ciclo
das coisas transitórias na Terra. Por exemplo, a morte, quando alguém morre, fisicamente, vamos dizer assim, né? Para nós não existe a morte do espírito. Nós temos todo o ritual, né? E não é só rituais para a morte. Nós temos um monte de rituais, de coisas que a gente vive, preocupações que a gente tem com o mundo espiritual, com o mundo material, que geralmente são fúteis. Não é? O carnaval também é um ritual. E a gente fica na Terra, né? E a gente cria os nossos rituais. A gente cria, às vezes, necessidades para atender o nosso orgulho, o nosso ego, mania de poder. Nós queremos controlar tudo, enfim. Jesus nos chama nessa passagem para entender a morte como uma transformação. Porque no final das contas, tudo o que é nos dado, por que eu falo nos dado? Porque não é nosso. É nos dado, a gente só tem o papel de cuidar. O nosso corpo é a mesma coisa. O corpo não é nosso. Não, o corpo é meu, sim. Você está usando, né? Ele para viver experiência na Terra. Mas no final das contas ele não é seu. Você não vai levar. E outra coisa, você não vai sequer controlá-lo. Se nós tivéssemos o poder de controlá-lo, nós não teríamos doenças. Nós temos o dever de preservá-lo. O dever de cuidar. Mas no final, o corpo não é nosso. Então nós podemos entender, no caso dessa passagem, que o morto é aquele que só se preocupa com a matéria. É aquele que vive na terra sem fé, sem amor a si, sem amor ao próximo, sem perspectiva de mudança, sem a ideia de que existe algo maior que, por mais que ele desconheça, é uma certeza. Por que é uma certeza? Porque todos nós vamos deixar esse corpo um dia. E todos nós, aceitando ou não, vamos viver uma outra realidade. Mas eu não acredito nisso. Então tá bom, finge que você vira ponto. Boa sorte. Agora, seria justo, eu sempre cansei de falar isso aqui, mas eu repito, mas seria justo eu viver uma existência cheia de sofrimento e no final tudo virar pó e ficar tudo igual? Então Deus é injusto. Jesus está mentindo. Se você acredita no pó, tudo bem. É o que o Chico Xavier dizia, né? Se eu ver uma pessoa rezando numa pedra e dizer que essa pedra é Deus, eu posso achar o absurdo que for, mas eu não tenho direito de recriminá-lo. Então, mas, pela lógica, pela coerência, a vida deve ter continuidade. Porque senão não tem sentido nós estarmos vivendo experiência na Terra. O que eu estou falando aqui não faz sentido nenhum. E muito menos o que os Espíritos estão falando. E muito menos o que Jesus falou. Então, tem pessoas que acreditam nisso. Vive sem perspectiva, vive de coisas momentâneas, não busca uma reflexão interior, porque dá trabalho, né? Olhar para o umbigo dá trabalho. E não busca nenhum propósito que transcende aquele imediatismo daquele mundo limitado que ele criou. Ele vive uma existência sem propósito, sem projeto. Projeto que eu digo do ponto de vista espiritual. Como eu disse, nós nos preparamos para a morte. A vida é uma preparação para a morte. Falando uma realidade. A gente podia chamar a casa espírita, inclusive, de centro de preparação para a morte. Porque nós não estamos aqui buscando o nosso autoconhecimento, buscando a certeza, tirando as nossas dúvidas, inclusive do que nós seremos após deixarmos o corpo físico. Mas se eu colocar uma placa aqui, centro de preparação para a morte, ninguém vem aqui. É melhor deixar ela chamar de casa espírita mesmo, né?
Colocar casa de preparação para a morte. Casa de preparação e reflexão para a minha vida após eu deixar o meu corpo. Ninguém entra aqui. Então deixa cá, Centro Espírita, Grupo Espírita Chico Xavier. Tá melhor. Né? E Jesus afirma isso nessa passagem. Vamos nos desprender das coisas materiais. Deixe que os mortos cuidem dos seus mortos e vamos pregar o reino de Deus. Vamos pensar no nosso progresso espiritual. É muito resumida essa passagem. E por mais curta que seja, ela abre um monte de leque. Porque aí eu vou para um outro questionamento. Tá, vamos pensar e buscar o reino de Deus. Tá, eu largo a matéria aqui, eu entendi. Eu preciso largar totalmente? Vamos refletir isso depois. Mas o que implica necessariamente esse reino de Deus? Cumprir as leis divinas, tá? Isso vai fazer bem para quê? Para o meu progresso espiritual, tá? O que é o meu progresso espiritual? O que eu preciso me desprender, já que eu estou na turma dos mortos, tá? O que eu preciso fazer para me desprender? Aprender a fazer. Então, são várias coisas que o Espiritismo nos traz. Uma delas, eu enumerei aqui, é a renúncia. O primeiro passo é a renúncia. Tá, mas essa é elaboração by Ronaldo. Renúncia. O que é renúncia? É o desprendimento de algo que nós temos, que nós possuímos. Renunciar a algo é eu deixar de lado algo que é meu. No budismo, o Buda costumava dizer o seguinte, que quando o homem se liberta das paixões, dos desejos, ele elimina toda a causa que lhe traz dor. E olha que interessante, eu até anotei a frase. Ele elimina toda a causa que o faz ter dor e elimina tudo a causa que o faz ter dor e faz retornar ao corpo carnal. Olha o Buda, lá atrás, antes do Cristo, dizendo o seguinte, ó, quando você se livra das suas paixões, dos seus desejos, para você ir para o Nirvana, segundo ele dizia, quando você consegue se livrar disso, aprende a ir se livrando disso, você, além de ir eliminando as suas dores, você vai eliminando as suas reencarnações. Ele está falando de reencarnação lá atrás, antes de Cristo. Olha por que a renúncia e o desprendimento é importante. Deixa os mortos cuidar dos mortos. Nossa, o cara quer ficar pegado à matéria, deixa com os mortos, cuida dos mortos. E pregar o reino de Deus. Vai lá falar para eles que existe algo além dos mortos. Entende? Vai enterrar seu pai. Eu não estou proibindo você enterrar seu pai, mas não leve isso muito a sério, não fique preso muito a isso. Uma outra questão também que é importante a gente pensar para esse desprendimento, a reforma íntima. Que nós tanto falamos no Espiritismo. O que é reforma íntima? A reforma vem de reconstruir, dar a melhor forma, reformar. E é natural que tudo se renova, tudo se reforma na natureza. O Chico dizia que tudo muda, tudo, menos a lei da mudança. A lei da mudança não muda, porque ela impera sobre as coisas. Então, só a lei da mudança não vai mudar, o resto, tudo muda. Tem um filósofo que diz que a inteligência é a capacidade que nós temos de modificar-nos. Então, quanto mais você se modifica, teoricamente, mais você vai estimulando a sua inteligência. É obviamente que não é só a mudança, né? Você pode mudar para melhor ou você pode mudar para pior. Porque eu não sei nem se a gente muda para pior. Às vezes a pessoa já era pior e só não se assumiu. Né? É um outro debate filosófico. Vamos lá. Renúncia à reforma íntima. Uma outra coisa que o Espiritismo também nos traz. A ideia do esforço.
O que é o esforço? É tudo aquilo que a gente faz com força, com dificuldade, com empenho. Então, esforço, a palavra, no sentido lato, significa isso. E aí agora tem uma frase do Emmanuel, para a gente refletir. Sofre-se para conquistar algo. Então, ele já diz muito claro aqui. Sofre-se para conquistar algo. Ou seja, você vai sofrer para conquistar algo. Não existe outro caminho. Ele está afirmando aqui, não está botando questionamento. Sofre a semente no âmago da terra para germinar, crescer, ser árvore, florescer, multiplicando-se a si mesmo. Então ele já deixa muito claro aqui, ó, o esforço diário, mas vai ter que ter um sofrimento. Um outro filósofo diz também, não se aprende sem sofrimento. Não existe receita. É lógico que quanto mais você vai se esforçando no bem, esse sofrimento vai passando a ser mais leve. É como Jesus fala, né? Siga-me, que meu fardo é suave e meu jugo é leve. Então, quanto mais nós vamos progredindo, mais esse sofrimento vai diminuindo. Por quê? Porque nós vamos se desprendendo daquilo que é material. E muita coisa que a gente dava valor antes passa a se tornar insignificante. Não precisa nem fazer muita mágica. Quando nós somos adolescentes, quando nós somos crianças, quantas coisas que a gente dava tanto valor, né? Achava aquilo tão... acabava com o dia, acabava com a vida, né? A gente entrava numa histeria e a gente foi crescendo, passou a não fazer mais sentido nenhum. E não precisa nem ser adolescente, né? Nossa vida a gente vai vivendo isso, né? Quantas situações que a gente viveu que a gente achava que não ia ter fim, hoje a gente nem lembra. E quando lembra, dá risada. Então, quanto mais nós vamos buscando hábitos e desenvolvendo esses hábitos, criando virtudes, menos sofrimento, menos a sensação de sofrimento. Porque você passa a deixar os mortos cuidar dos mortos. Ou seja, as coisas menos significantes com quem gosta disso, e você vai fazendo escolhas que buscam o seu progresso espiritual, a sua paz interior. Então o esforço diário é necessário. Não há aprendizagem sem esforço. Tudo exige esforço. Não existe mágica. Tem gente que vende receita pronta aí, mas eu não acredito. Tudo exige esforço. E, por último, que eu enumerei aqui, a perseverança no bem. O que é perseverar? É persistir, é não desistir, é buscar o bem em tudo e qualquer situação. É o que Paulo nos diz, eu até anotei aqui, deixa eu tentar soletrar. Tessalonicenses. Examinai tudo, retendo o bem. Então, examina tudo. Porque no final das contas, não existe o mal. O mal é quando há ausência do bem. Então, tudo você vai observar o bem. Às vezes um sofrimento que você passa, com o passar do tempo da reflexão, das suas escolhas, do seu equilíbrio, você reflete, você tira o bem daquilo. Pô, aprendi. Agora eu não vou mais fazer isso. Agora eu vou me amar mais. Agora eu vou me valorizar mais. Agora eu vou buscar dentro de mim tentar entender qual é o limite que eu me dou para aquilo. Todo mundo já passou por situações assim? Que bom, sinal que vocês são normais. Eu também. Então,
Perseverar no bem significa buscar o bem em toda e qualquer situação. Aquela frase de coaching também, né? O que essa situação tem para me ensinar? Que coisa boa eu posso tirar disso? Então, isso é perseverar no bem. É buscar sempre o bem em toda e qualquer situação. Examinar tudo e reter para você o bem. Deixar o mal de lado. Passa a peneira, ó, isso aqui é bom para mim. Não, opa, não, ficar com desejo de vingança, não, isso não é bom para mim. Porque se eu tentar me vingar de algo, o mal venceu. A ausência do bem, né? O mal venceu. A pessoa que queria me fazer mal conseguiu o que queria. Me deixou mal. E eu não vou permitir. A maldade volta para onde veio. Isso não é meu. Entende? Então, deixar os mortos, cuidar dos mortos e buscar o reino do Senhor é nós buscarmos o nosso progresso espiritual. Porém, como eu disse anteriormente, não esquecer que as obrigações do mundo também são importantes. A questão não é vou fazer voto de pobreza, ou então eu vou me achar muito importante porque agora eu sou um ser espiritualizado e vou deixar o mundo de lado. Não, o mundo é a escola, lembra? Nós somos obrigados a viver no mundo. Porque nós somos do mundo. Agora, nós temos que dar um limite. Até onde que eu vou. Viver o mundo é essencial, mas nunca pode sobrepor a nossa busca espiritual. Entende a diferença? Ah não, agora eu não sou espiritualizado, eu não vou trabalhar não. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora tudo que eu sei de espiritualidade, eu acho que eu sei alguma coisa, eu vou vender, vou viver só vendendo receita de bolo, como eu posso dizer. Olha que bom, olha que negócio lucrativo, né? Além de eu vender algo espiritual, ainda me sobreviver no mundo. Não, viva o mundo do jeito que ele é, na condição que você está, na aptidão que você tem, mas sempre deixando claro que a busca do progresso espiritual sempre vai ser maior do que a maioria dos nossos interesses materiais. Por isso que nós reencarnamos. Porque toda reencarnação nada mais é que uma nova experiência, seja na Terra ou não. Porque cada reencarnação vai impor necessidades, experiências novas, ou mesmo experiências que nós precisaremos reviver e fazer novas escolhas. Porque é a repetição das experiências anteriores, mais novas experiências que vai gerar, por meio das nossas escolhas, hábitos, posições que vai fazer a gente aprender. É igual uma tabuada. Ah, a tabuada é difícil. Ué, quando você tem 6 anos, 7 anos, 8 anos. E como é que a maioria aprendeu tabuada? Decorando. Não tinha outro caminho. Bom, eu pelo menos na minha época, né? Minha mãe comprava aqueles lápis que já vem com a tabuada. Eu ficava lá olhando no lápis. Eu tinha um avô meio rude assim, e ele chegava todo dia, né mãe? No final da tarde. E aí, já decorou a tabuada do 2? Tá, amanhã no 3. Vou decorar amanhã no 3. Depois no 4. Aí
Aí depois a vaidade tomou conta de mim. Eu já ia passar, ele foi até o 10, eu já queria no 11, no 12. Né? O ego bateu. Mas no fim das contas, por mais que o ego atrapalhou, eu aprendi a tabuada. Como? Esforço diário, renúncia, porque para mim não tomar um sacode do meu avô, eu tive que renunciar, ficar de preguiça, brincar, jogar bola, pelo menos uma meia horinha por dia, controlar a ansiedade, né? Reforma íntima, controlar a ansiedade que eu tinha de criança e que eu carrego até hoje. Isso ainda não, nessa vida acho que não vai dar certo, mas vamos tentar. E por aí vai. Até o bem virar uma virtude em nós temos que criar bons hábitos. E nessa busca de bons hábitos é que nós vamos criando instrumentos para o quê? Combater o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Porque ele ainda predomina em nós. E o que Jesus coloca nessa passagem como ideia para nós combatermos? A ideia central. Você escolhe. Você quer ficar com os mortos? Bom. Ou você quer buscar o reino de Deus? Ou seja, ou você vai começar a olhar para o seu umbigo e buscar o bem. Porque ele não falou, ó, me segue não, nesse caso. Ele falou, ó, pedir e buscar o reino de Deus. Vai lá, enterra seu pai, vai cumprir sua obrigação filial. Mas ó, aproveita já. Você já conseguiu entender que a vida não é só aquilo. E o Espiritismo é um meio que nos auxilia nesse caminho dado por Jesus. O Espiritismo é um meio que nos auxilia. O caminho é Jesus, tá? Jesus existe sem o Espiritismo. O Espiritismo não existe sem Jesus. Ele é uma doutrina qualquer, limitada. Mas o Espiritismo é importante, porque ele nos explica muita coisa por meio dos Espíritos. Ele nos estimula. Ele mostra que a prática da prece é importante, que é um instrumento de auxílio para aliviar nossas dores, é um consolo, é uma busca de paz interior, é um momento de conexão com os Espíritos, com os nossos mentores, nossos anjos da guarda, enfim, guia. Cada um dá um nome que achar melhor. Ele fala sobre o desapego material, que nada é nosso, que tudo é um empréstimo de Deus. O que mais que o Espiritismo fala? Fala de caridade, né? Benevolência, indulgência, perdão, a fé raciocinada, auxiliar o próximo da mesma maneira que nós temos que aprender a buscar, a nos auxiliar, a buscar o nosso caminho para o bem. Mostra do perdão. O que é o perdão, gente? O perdão é um livramento. Quando você perdoa alguém, você está se livrando de toda aquela mágoa, de toda aquela dor. Por isso que nós falamos também em perdão. Isso vem por meio de Jesus. E os Espíritos nos complementam. Com histórias, com perguntas, com respostas, como é a codificação de Kardec. E Jesus, numa outra passagem, fala uma coisa muito parecida com essa passagem de hoje. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você quer seguir um caminho? Negue-se a si mesmo. Conheça você, veja os seus defeitos, negue tudo que é de interesse pessoal, o seu egoísmo, o seu orgulho. Toma a sua cruz, ou seja, se prepara que você vai vir empurrada, mas aguente e me siga. E esse é o nosso caminho. E para a gente finalizar, porque eu acho que o tempo está dando, está muito complicado, e já que a gente está falando de morte, eu trouxe uma história desse livro aqui, Relatos da Vida. Não deixem de ler, tá? Maravilhoso esse livro. Sou suspeito para falar, só achei caro, mas tudo bem. Maravilhoso. E a história é o seguinte, eu vou resumir, tá, gente? Porque realmente o tempo está
culto, eu falei mais come da cobra. Está no capítulo 10, campanha diferente. E para resumir, é muito simples. O rapaz tinha muito dinheiro, tinha uma filha, e essa filha se engraçou na adolescência ali, né, na juventude, se engraçou com o rapaz parece que não quis nada com ela, e ela se matou. Esse cara perdeu a única filha dele. Imagina, ele tinha muito dinheiro, ele foi no cemitério e construiu um mausoléu enorme. Só um detalhe, para mim, vocês não perderem o foco. Ele está contando essa história para o irmão X, tá? Humberto de Campos, que é o espírito que conta essa história para a gente. Ele está lá na espiritualidade contando essa história. Olha, eu tive isso, né? Tive uma filha, e ela se matou e ele foi lá e construiu um mausoléu enorme. E ele ficou preso ali. Todo dia ele ia visitar, levar flores, lavava o mausoléu, chegou a dormir lá, tá? Enfim. E aí chegou a vez dele, né? Ele se foi também. Inclusive o corpo dele foi para o mausoléu, que ele construiu para a filha. Foi para lá. E ele ficou lá, inclusive. Não só o corpo, ele ficou preso em espírito. De tanto apego que ele tinha por aquele mausoléu e pela memória da filha e tal. Ele ficou anos, segundo, ali, girando em torno do cemitério, enfim. Até que ele foi resgatado e foi atrás da filha, né? Falou, pô, agora eu sei que eu morri e tal. E a filha dele já tinha reencarnado. Paralítica, numa outra família, cumprindo um caminho que ela tinha que seguir. E aí ele vem falar para o irmão X para trazer esse recado. Não se apegue às coisas materiais, às situações que nos geram obsessão, possessão. Se um dia vocês perderem a filha como eu perdi, cuidem dos milhares de paralíticos que tem por aí, porque esses paralíticos podem ser a filha que você perdeu. Essa é a mensagem dele. E a gente fica essa reflexão, senão eu vou apanhar hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos então agradecer a Deus, a Jesus, por mais esta noite, por mais esse momento de reflexão do Evangelho. Agradecer aos irmãos espirituais aqui presentes conosco, os trabalhadores desta casa, os nossos mentores, anjos da guarda, algum familiar que esteja aqui conosco também, pela oportunidade que esta casa nos traz de termos esse momento de reflexão, de paz, de termos assistência do passe, de termos a alegria de juntos aqui de maneira fraterna refletir um pouco sobre o reino de Deus, sobre as leis divinas e também sobre nós mesmos. E assim, gratos, pedimos com o auxílio desses companheiros que estão aqui conosco, que possam, junto com nós, rogar ao céu e pedir ao nosso Pai Maior que nesse momento nos traga nesta sala energias benfazejas que perpassem por todo o nosso corpo, equilibrando as nossas células, acalmando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e que essa luz também possa se multiplicar e com o auxílio desses irmãos espirituais possam ir até os nossos lares, atingindo os que ali estão, limpando o nosso lar de acordo com a necessidade. E se tiver algum irmão perdido por lá, desencarnado, que ele possa ser atendido e encaminhado por esta equipe que lá está. Que a nossa casa vire uma luz e que também se espalhe para os nossos familiares, para todas aquelas pessoas que em pensamento nesse momento
nós sintamos que tem essa necessidade. Que ela também se espalhe nos nossos locais de trabalho, perpasse todo o ambiente do nosso trabalho, os nossos amigos e também aquelas pessoas que não aprendemos a compreender. Que ela perpasse e se multiplique nos locais onde haja necessidade, nos presídios, nos hospitais, nas casas de repouso, enfim, em todos aqueles lugares que possam receber essa luz, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. E nesse momento retornamos nossos pensamentos a esta sala, respiramos fundo, sentimos os nossos pés, as nossas mãos, nos sintonizamos com os nossos amigos espirituais aqui presentes, os trabalhadores que aqui estão, e unidos num só pensamento, num só desejo de busca do nosso autoconhecimento, do nosso progresso espiritual. Louvamos ao nosso Pai Maior, agradecendo mais uma vez e pedindo para que esta casa continue de pé, nos auxiliando e que nós possamos enfrentar as nossas dificuldades diárias, enfrentarmos muitas vezes a nós mesmos, para que possamos estar aqui na próxima semana. E assim agradecidos dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair na tentação da vida, livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.